Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou tão feliz de estar aqui hoje para mais uma live muito especial. Hoje teremos uma live em que falaremos sobre os testes de alergia com uma médica muito especial, muito experiente e que com certeza vai dar uma aula de orientação, de informação, de conhecimento. A alergia é um tema muito desafiador, né? Tenho tido muita experiência no meu consultório com crianças, com as famílias, com as mães, e quando se fala em testes de alergia, existe muita dúvida, né? Fazer testes de alergia não é simples, existem vários fatores, né? Vocês vão ver na nossa live de hoje com a nossa especialista convidada, que realmente é um tema muito importante, que ele deve ser executado e feito por pessoas capacitadas, habilitadas. E as famílias, quando recebem, né, a notícia de uma criança com alergia, com todas as restrições, elas têm receios, né? E principalmente quando se fala em exames mais invasivos. Então, acho que a nossa querida convidada já está aqui. Sim, já está aqui. Eu já vou autorizá-la para ela chegar aqui com a gente. Ah, doutor Matheus, quanta gente querida! E a nossa convidada de hoje é a doutora Ana Paula Giuliani. A doutora Ana Paula é uma pessoa muito querida, muito especial, que eu conheci através... Oh, doutora Ana Boa Paula! noite! Boa noite! Que delícia estar aqui! Sextamos, hein, Eliane? Pois é, doutora Ana Paula. Sextamos! Que delícia! Que delícia! Todo Boa mundo... noite para todo mundo! Boa noite! Pois é. Nossa, muito bom, Sabe muito que bom. todo mundo fala assim, Eliane, qual é o seu melhor dia da semana? Eu falo, eu gosto muito da sexta-feira, né? Porque depois vem final de semana. E hoje, especialmente, por estar aqui com você. Muito obrigada por aceitar o convite. E eu estava falando aqui para todas as pessoas que estão começando a entrar, que a doutora Ana Paula Giuliani é uma especialista e que a gente vai falar um pouco sobre os testes de alergia, né? E que é um tema muito desafiador. Mas antes da gente começar a conversar, eu preciso agradecer muito a sua disponibilidade numa sexta-feira, realmente, que todo mundo já está cansado, você está participando de um congresso super importante, que com certeza tem muitas aulas, então eu imagino que você também deve estar um pouquinho cansada, mas a gente vai ter o privilégio de te ouvir. E dizer que eu te conheci no congresso através da doutora Ariana, que é uma inspiração na minha vida. Doutora Ariana eu conheci há quase 9 anos atrás, através de um paciente que me introduziu nessa questão da alergia, né? E através da doutora Ariana, eu conheci outras pessoas maravilhosas como você. E hoje nós estamos aqui, né, para bater um papo. Pois é, que delícia bater esse papo. A Ariana realmente, além de nos ensinar tanto, aproxima pessoas que têm o mesmo interesse, que têm a mesma paixão, como nós temos pela alergia alimentar. E a jornada que você citou, a jornada de alergia da USP, realmente são dias bastante cansativos, de aulas online, infelizmente não são presenciais, pelo momento que nós estamos vivendo. Mas é o que nós podemos fazer, né? Nesse dado momento, não podemos encontrar com nossos amigos para fazer aquilo que nós gostamos de fazer, além de aprender e de assistir aula. Mas eu estou muito feliz. Eu estou cansada das aulas do dia, mas eu estou felicíssima de estar aqui para conversar um pouco com você e poder solucionar um pouquinho de dúvidas de todos que estão aqui nos assistindo. Então, mandem perguntas, que nós vamos tentar responder a todos vocês, porque isso é um bate-papo. Por mais que pareça um bate-papo só entre mim e a Eliane, não. Nós queremos a participação de vocês, não é verdade, Eliane? Sim, doutora Ana Paula, sabe que é tão interessante que, falando um pouquinho dessa questão do online,
Graças a Deus, agora temos esse online, porque você está em Curitiba e eu estou aqui em Campinas e estamos juntas, né? Olha só, E ela errando. Olha só, ela me jogando para Curitiba. Eu sou do norte não, do Paraná. do norte do Paraná, verdade. Pois é, do norte do Paraná, verdade. É que no fim eu acabei pensando no Paraná e falei Curitiba. Mas, doutora Ana Paula, e o que eu acho mais interessante é que veio tanto a calhar esta live, porque essa questão do online, eu tenho atendido algumas famílias de outros estados e que tem outros médicos que são acompanhados por outros alergistas, imunologistas, pediatras, e que na hora que fala sobre os testes, seja qual o de sangue, ou da plaquinha, ou mesmo uma endoscopia, as famílias ficam temerosas. Então, quando eu fiz o convite para você e você aceitou, eu falei, nossa, que maravilha, porque muitos pais, ou mesmo profissionais, fonoaudiólogos, colegas médicos que vão estar te ouvindo, com certeza vai ter uma luz, né? Porque você nós fizemos um roteirinho, né? E eu acho que com as perguntas que todos quiserem fazer e quiserem tirar a dúvida, vai enriquecer ainda mais a nossa live, né? Sem dúvida. Eu lhe enrolei Falando, um pouquinho para aceitar, né? Digamos que. foi esse namoro, ó. Esse Mas você namoro. vê. Mas Mas enfim, cá tudo tem, estamos. tudo tem a sua hora e eu acredito Sempre. que a hora que acontece é a melhor hora, né? Sem sombra de Bom, dúvidas. Então vamos vou lá. apresentar a Vamos falar de doutora Ana coisa Paula séria. Giuliani, que embora dispense apresentações, porque ela realmente é uma referência, uma sumidade nessa situação da alergia, mas para todas as pessoas. Doutora Ana Paula é pediatra pela Sociedade Brasileira de Pediatria, alergista pela ASBAI, fellow em alergia pela Universidade La Sapienza, Roma, Itália, e atua como alergista na cidade de Londrina. Agora eu não errei. Eu tenho o prazer de ser amiga, de, como eu disse, esse namoro há bastante tempo, um respeito, uma admiração pelo trabalho da doutora Ana Paula, que eu acompanho, o quanto que a gente troca de conversa, o quanto eu sigo ela, Muito. o quanto eu aprendo. E eu acho que a fonoaudiologia, junto ao alergista, o gastro, o imunologista, é uma equipe muito grande que trabalha com essas famílias e vou dizer para as minhas colegas fonoaudiólogas, eu aprendo muito e cada dia mais com vocês médicos. Então eu sempre digo para as minhas amigas, abracem os médicos, corram atrás porque vocês enriquecem o nosso trabalho no dia a dia. E eu digo isso aos médicos, porque a multidisciplinaridade é o que faz com que nós conseguimos ir adiante, não só no diagnóstico, mas no acompanhamento dos nossos pacientes. Então, isso é essencial para a nossa prática. Sim, doutora Ana Paula. Então, acho que a gente podia começar. O nosso foco principal vai ser falar sobre os testes, mas só para situar um pouquinho quem está nos ouvindo, eu estou vendo que tem muitas colegas fonos, tem mães. O que é alergia, né? O que significa a alergia, as diferenças das alergias. Se a gente pudesse iniciar por aí, seria legal. Sim. Então, a alergia, ela é sempre uma reação anormal. E por que não dizer uma reação exagerada a substâncias ou coisas que, para a grande maioria das pessoas, passaria pela vida sem gerar qualquer reação, qualquer sintoma. E quando nós falamos em alergia, necessariamente nós temos que ter o nosso sistema imunológico envolvido. Então, é uma reação imunomediada. É isso que, por definição, se pegarmos num dicionário qualquer, é isso que vamos nos deparar. Uma reação exagerada a substâncias que nem todas as pessoas são capazes de desenvolver. Isso é fato, né? Nós temos aproximadamente, se nós pegarmos o estudo ISAC, que é um estudo bem conhecido, que fez uma avaliação de estatística em relação a percentual de pessoas com rinite ou com asma, é por volta de 20 e poucos por cento da população pediátrica e de adolescentes sobe um pouquinho mais, perto dos 30%. Então, por mais que certas horas pareça, nossa, mas todo mundo é alérgico? Não, não são todas as pessoas que são alérgicas. Sim, até porque também, né, doutora Ana Paula, a alergia é um tema
que tem crescido mundialmente, né? Cada vez mais. Vocês, médicos, têm estudado cada vez mais. E não é frescura. Ele pode ter as crianças, né? Eu que atendo uma população mais infantil, né? São reações importantes. E aí tem aqueles tipos de alergias, que são a IgE mediadas, as não IgE mediadas. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso. É essencial. Por mais que as pessoas falem assim, ah, elas vão falar disso, IgE, não IgE, o que que eu tenho a ver com isso? Tudo a ver com isso. Porque É a diferença. principalmente, sobretudo, né? Nós vamos focar um pouco mais em alergia alimentar aqui, mas sobretudo quando nós falamos em alergia alimentar, eu posso ter uma criança que uma mãe chega para mim e fala assim, olha, doutora, a minha criança tem alergia ao leite, a minha criança é APLV, tem muitas mães que usam esse termo. Meu filho é APLV. É um termo muito das mães que têm crianças alérgicas. A única coisa que eu entendo disso que ela me fala é que a criança tem algum problema alérgico em relação ao leite. Absolutamente mais nada. E daí eu tenho que começar do zero com a minha investigação, com a minha conversa longa, com a minha anamnese, com a minha busca de detalhes, porque desta conversa eu vou entender, primeiro, será que pode ser realmente uma alergia? Segundo, se pode ser realmente uma alergia, é uma reação imediata, rápida, que pode levar a um padrão de gravidade, de reação com risco de morte, que é uma anafilaxia, ou é uma não IgE mediada, com sintomas gastrointestinais, na maioria das vezes, ou é uma mista, que pode ter tanto reação IgE quanto não IgE mediada, como a dermatite atópica, a esofagite eosinofílica. E partindo da conversa e dessa minha categorização, se essa reação imunologicamente está mais para IgE mediada ou não IgE mediada, aí sim eu vou partir para uma investigação. E a investigação ela é um tanto quanto diferente para uma e para outra. Não só a investigação, mas também a terapêutica instituída, muitas vezes fórmulas que vão muito bem obrigada para IgE mediada, para não IgE mediada não vão bem. Dieta materna de exclusão, quando a criança é amamentada. Em um dos tipos dessas reações, ela quase na maioria das vezes é obrigatória, e no outro tipo ela não é obrigatória, quase nunca é necessário ser feita. Prognóstico a longo prazo, então os cuidados que devem ser tomados com essa criança. Então é sim essencial se saber se é uma alergia IgE mediada ou não, para que você não cometa excessos ou faltas com o seu filho alérgico. É verdade, doutora Ana Paula. Sabe que eu sempre digo isso para as mães. Cada um tem um organismo, porque a gente sabe, né, que as mães elas entram em grupos, em redes de WhatsApp, e aí eu sempre digo para ela, então, mas nem nos estudos, né, na tese de mestrado, de doutorado daquela pessoa, aquela criança daquele estudo não era o seu filho. Então, você realmente tem que ter um médico que sabe da história clínica, um médico que já acompanha. Não é porque a sua vizinha fez de tal forma que teu filho também vai ser assim. Essa individualidade é tão importante, né, doutora Ana Paula? Ela é essencial. Ela é essencial para o segmento dessa criança e para que essa criança tenha menos exposições. E se ela for uma IgE mediada numa exposição acidental, ela pode ter uma reação grave. Se ela não for IgE mediada, numa exposição acidental, pode ser que ela não tenha nem sintomas ou tenha sintomas leves. Então faz toda a diferença. Legal procurar informação, legal grupos de mães. Nós duas somos mães, nós faríamos a mesma coisa. Sim, Mas nós temos que ter um profissional que é aquele profissional que confiamos e que quando temos alguma dúvida, nós entramos em contato. E aí vem a nossa parte, que trabalhamos com alergia alimentar, que nós temos que ter essa disponibilidade. Porque não adianta eu falar para os pais que eles podem me procurar numa dúvida e eu não estar disponível. Tem também essa verdade. moeda de troca da minha parte. Mas você sabe que eu fico imaginando, né? Cada vez que eu penso em você, que eu vejo você nos cursos, né? Que às vezes a gente conversa,
Eu acho que tem pessoas que já têm o dom, né? Eu acho que a medicina é um dom para algumas pessoas. E quando você fala isso, eu fico imaginando quanto você é disponível para essas famílias. E isso dá, e agora falando como mãe, né? Uma segurança tão grande pra gente que é mãe, né? De saber que, comeu milho, ficou vermelho. Vou mandar um WhatsApp para a doutora Ana Paula, porque acho que ela vai responder, ela vai poder me esclarecer. E isso é tão importante, porque a gente fica seguro, porque eu sempre digo, a criança que tem alergia, ela já fica tão restritiva, né, doutora Ana Paula, nos aniversários, nas festinhas, em hotéis. É uma família que tem muito mais preocupação em deixar essa criança sair sozinha, principalmente quando é pequena. Será que alguém vai oferecer que não sabe, né? Às vezes a pessoa não sabe que aquela criança é alérgica. Então, na hora que você tem um médico, e isso é que faz a diferença, além de você saber se a IgE é mediada, não mediada, é o seu médico dizer, olha, vamos fazer um plano de ação, você tem que seguir isso. Isso é tão importante, né? Essencial. Essencial ter um plano de ação. Por quê? Pode ser que aquela hora eu não vi o WhatsApp, né? É, Então, se for uma tem um... reação mais grave e eu não vi o WhatsApp, por mais que eu irei responder, esse Sim, paciente tem que ter um plano emergencial. O que é que eu faço se acontecer X, Y, Z? Então, esse sim, plano de ação, ele faz parte do manejo para quem trabalha com alergia alimentar. Essencial. sim. Tem uma pessoa aqui que chama Jaque Guerreiro. Ela pôs até em letra maiúscula. Doutora Ana Paula, a melhor. Você acha que é só você que tem seus fãs? Obrigada, Não, Jaque. não, mas eu Beijo. concordo. Jaque, concordo plenamente com você. E é tudo isso que eu acabei de falar, porque eu fiquei imaginando se eu fosse sua paciente, quanto conforto eu teria, como você falou. Talvez você não veria o WhatsApp naquele momento, porque a gente sabe que também os médicos têm a vida pessoal, né? Mas com certeza as suas orientações, os seus pacientes seguem à risca e são muito bem orientados. Pois é, se você fosse minha paciente, não ia bastar uma hora de consulta. É Acho que nós verdade. íamos, eu teria que reservar a tarde inteira, porque nós falamos pouco. A doutora Ana Paula, também a gastro, falou, né? Que somos duas falantes. Aí eu pensei, falei, meu Deus, nós fizemos um roteirinho aqui que acho que uma hora nós vamos ter que correr. Então vamos correr. Então vamos dar seguimento. Vamos dar Isso. seguimento. Aí Qual que agora é o eu queria nosso que você, próximo então, tópico? começasse a falar sobre os testes e os usos. Né? Eu falei que, nossa, hoje vai ser uma aula, porque você trouxe algumas coisas para mostrar pra gente. E eu tô aqui assim, né, me segurando e deixando todo mundo aí curioso. Então vamos começar pela IgE mediada. Porque a IgE mediada, que é aquela que tem os sintomas imediatos, é aquela que a mãe chega para você no consultório e fala assim, olha, meu filho tomou leite, vou falar mais de leite, né? Sei Sim, lá, porque é a mais frequente das alergias na faixa etária pediátrica. Porque não sei se todo mundo sabe, a grandíssima maioria das alergias alimentares contempla a faixa etária pediátrica, né? Mas é leite, ovo. Tá aumentando nuts e amendoim. Antes não era assim, não. Quando eu comecei a trabalhar com alergia alimentar, a gente falava, amendoim? É coisa de adulto e é alergia lá nos Estados Unidos. Aqui não, cada vez mais. Gergelim, essas nuts. Peixe. Alergia ao peixe. Eu tenho visto muita alergia a peixe. Na nossa região se come muita tilápia, porque nós estamos bem longe do mar e é o que nós temos muito aqui. Cada vez mais reações à tilápia. E peixe é espécie específico. Tem uma investigação toda singular. Então, são reações imediatas. Comeu, imediatamente depois, minutos, no máximo até 2 horas, vai ter reação. Mas que tipo de reação? Pode inchar a boca, fazer urticária, que são aquelas placas, pode dar uma vermelhidão, pode ter vômito, pode até mesmo ter uma diarreia imediata, uma dor abdominal, pode dar tosse, pode dar chiado, pode ficar rouquinho. E pode até mesmo baixar a pressão e ter uma reação que é aquela reação mais grave, que é aquela reação que nós realmente temos mais receio, que é o auge da reação IgE mediada, que são as reações anafiláticas, certo? Então, se na minha história tinha esses sintomas, com essa história toda, reprodutibilidade, porque reprodutibilidade também é muito importante quando a gente suspeita de alergia alimentar. O que é reprodutibilidade? Tem que acontecer sintomas
todas as vezes que come o alimento, certo? Mas enfim, voltei para a anamnese, né? Era para estar no teste, mas vamos lá. Mas é importante você dizer, porque nem todo mundo sabe. Outro dia eu fiz uma live e eu falei assim, sem querer, porque é a PLV. Aí veio uma pergunta, o que é a PLV? E às vezes, né, as pessoas não sabem mesmo. Tá perfeito. Então tá bom. Daí, então, suspeitei de uma alergia IgE mediada. Se ela é IgE mediada, eu posso fazer pesquisa dessa IgE, gente. IgE é imunoglobulina é de elefante, gente. A única imunoglobulina que tem relação com reações alérgicas é a imunoglobulina E de elefante. Por aí, você sabe por que eu estou falando isso. Porque existe, eu já vou até adiantar, já que eu entrei nesse assunto. Sim. Existe um teste que está rolando, e é um teste que são dosagens de IgG, eu tenho que acabar falando, e esse teste não tem fundamentação científica nenhuma. Não vamos entrar em mais detalhes, né? Mas não é para fazer, e porque ele não está relacionado a diagnóstico de alergias alimentares. Ele não faz diagnóstico. IgG não faz diagnóstico. IgG, esquece. Esse tem que ser o mantra. IgG não faz diagnóstico. Exatamente. Tem alguns mantras. Quem trabalha com alergia alimentar tem alguns mantras. Esse é o IgG não. Então, se nós vamos procurar a IgE, como nós podemos procurar essa IgE? Nós podemos procurar de duas formas. Ou o famoso teste, o teste alérgico, que quem faz é o alergista. Eu sei que em algumas clínicas até tem uma enfermeira que faz isso. Mas, enfim, é prática da especialidade de alergia e imunologia. E tem também a dosagem de IgE específica no sangue. Não sei se todos já viram teste alérgico. É aí que eu trouxe meus pequenos apetrechos. O teste alérgico, ele é feito nessa parte do braço. Isso. Certo? Às vezes tem os bracinhos pequenininhos, dá um trabalho, mas a gente consegue. E daí você coloca as gotas. Essas gotas, elas são alérgenos preparados para se identificar se a pessoa tem anticorpo contra esses alérgicos. E daí então o quê? Fura? Não, gente, não é que fura. Não é que fura. Deixa eu pegar aqui para você, tem que dar uma baixada aqui. Daí nós usamos puntores. Isso. Puntores pode ser assim, né? Vou tirar um aqui para vocês. Esse é um exemplo de um puntor plástico. Eu acho que vocês não estão... vou por essa parte mais escura, nem sei se dá para ver. Olha a pontinha. Perfeito. Né? Tem puntores, tem um que parece uma aranha, que é de vários puntores ao mesmo tempo, esses são individuais. Tem as lancetas. Essa é uma lanceta, ok. A pontinha, não sei. Um pouquinho para cá, para a esquerda. Para a esquerda? Não, para a sua esquerda. Para direita. Aí, isso. Perfeito. Assim. Isso. São puntores. Quando eu aprendi a fazer lá atrás, no curso de alergia, nós fazíamos com agulhinhas, com agulha de insulina. Mas eu acredito que na prática hoje, quase ninguém usa essas agulhinhas. E é um teste chamado epicutâneo. Você apenas quebra a integridade da sua pele. Se sangrou, você inutiliza. E você faz em outro lugar. Porque o que você quer? Você não quer gerar uma lesão, uma reação inflamatória da lesão. Você quer simplesmente quebrar a integridade da pele. Ali tem os microvasinhos. E daí esses microvasinhos vão liberar os mastócitos, que são células que eu falo que são como... Elas parecem um bombom recheado de licor. E nas suas beiradinhas tem os receptores dos alérgenos, das substâncias. Então tem aquele mecanismo chave e fechadura. Eu tenho aqui, ó, digamos que eu tenho um receptor aqui em cima. Minha mão é um mastócito. É bem maior, mas enfim. E eu tenho o alérgeno aqui que eu coloquei no prick. Se esse receptor se encaixa aqui, o que acontece? Ele abre meu mastócito. Abrindo meu mastócito, ele joga nessa microcirculação uma série de substâncias, inclusive e sobretudo histaminas, prostaglandinas, e daí faz aquela reação, aquela pápula, aquela bolinha vermelha que coça. E daí nós vamos ter um resultado desse teste.
fez essa pápula, essa bolinha, e você mensura, porque não basta só fazer a bolinha, você tem que mensurar Isso, aqui, perfeito. certo? E você É. mensura em milímetros, e ela tem que ter um tamanho X milímetros maior do que o controle positivo do teste. Porque teste tem que ter controle positivo. O controle positivo é a histamina, que é sempre positivo, para você responder que aquele teste reagiu corretamente, foi fidedigno. E o controle negativo, que é uma solução salina, que nunca deve formar pápula. Então, o teste sempre contempla controle positivo e controle negativo, além das substâncias que você coloca no teste. E daí, vale ressaltar que você faz teste só para aquilo que você suspeita. Isso que eu ia te falar agora, doutora Ana Paula, o quanto é importante. Eu tenho um mantra que eu digo sempre para as mães, é assim, para ser alergia tem que ter reação, né? E essa coisa do exame é a mesma coisa, você tem que fazer exame para aquilo que você suspeita. Exatamente, que eu tirei lá daquela minha história, lá da anamnese. E isso serve, eu vou falar um pouquinho mais disso, mas serve também quando você pede no exame de sangue, porque você pode ter a dosagem, a detecção dessa IgE específica também no sangue, certo? Só que tem que ir no laboratório colher sangue. Ah, tá, e qual que é melhor? O do braço ou o do sangue? Se você fizer o prick teste do braço com extrato bom, com uma técnica ok, e a criança não tomou antialérgico, a pele está íntegra, não é aquela criança que deu uma dermatite atópica com a pele toda lesionada, que isso contraindica o teste. E o antialérgico, o antistamínico que eu falei, o antialérgico não pode estar tomando antialérgico, tem que fazer um intervalo de 3 a 5 dias, porque senão mascara todo o seu teste. Sim. E você fizer também uma dosagem de IgE específica num bom laboratório, com um bom método, e o método mais estudado, e qualquer estudo que você for ler é feito por imunofluorescência, que é o imunocap. Um monte de gente vai falar assim, mas que exame é esse? IgE específica, sérica? É o RAST, gente. Né? É como Bombril, é como Leite Moça, né? São nomes que ficam na Isso. nossa cabeça. Então, mas chamava RAST antes. Você pode chamar raste, não tem problema. Mas o que você tem que saber é que ele chama raste porque antes a técnica empregada se chamava radioalergosorbente. Depois se passou por quimiluminescência, que muitos laboratórios ainda fazem quimiluminescência, e esse que nós preconizamos que seja usado atualmente, porque tem uma sensibilidade e uma especificidade mais parecidas com o prick teste, chama-se imunocap, ou imunocap é o nome comercial, imunofluorescência, certo? Então, comparando um feito de forma correta com um bom numa técnica correta, os dois estão ok. Em algumas situações, o médico vai precisar dos dois, mas são situações singulares e muitas vezes a gente precisa desses dois no acompanhamento das crianças com alergia alimentar. As IgE mediadas a gente sempre vai precisar. Mas em outras situações, por exemplo, o teste para diagnóstico de uma sensibilização numa rinite, basta um ou outro. Fala mais um pouquinho sobre aquilo que nós falamos, né? De você fazer exame para uma série de substâncias, né? Que eu falei, vamos voltar a falar disso. Quer seja o prick teste, quer seja a dosagem de IgE específica, você só solicita para substâncias que você tem suspeita. Não adianta eu pegar uma criança que toda a história dela me leva a crer que ela tem uma alergia à proteína do leite de vaca, daí eu peço assim, IgE para abobrinha, para camarão, a criança não tem nenhum ano, para camarão, para lagosta, para mexilhão, para alface, tomate, morango. Tomate e morango a gente vê muito, né? Isso quando não se vê para corantes. Sim. Né? E é muito complicado porque as mães ficam tão tensas, né, doutora Ana Paula? Porque vem aquele monte de resultado. Eu sempre digo que para as minhas mães e para algumas colegas. Deixa eu pegar esse telefone aqui e desligar. Você viu o telefone tocando? Aham. Pronto. Prontinho, já resolvi. Que mais do que nós termos os testes,
nós precisamos de bons médicos que saibam pedir os testes e saibam interpretar esses testes, né? Você está falando, né, de fazer o teste aqui no bracinho das crianças pequenas. Eu tive crianças pequenas minhas que fizeram e que colaboraram, que a mãe ficou tensa e eu conversei, a médica conversou e na hora do exame eu falei, o fundamental vai ser você estar segura com essa médica, você passar tudo isso para o teu filho e ele vai colaborar, porque como você mesmo mostrou, é um contor, você não vai furar, você não vai tirar exame de sangue, então a criança fica tranquila, ela colabora. A doutora Vanessa Pereira tá aqui, né? E aí e tem umas amigas que já sabem até quem tava ligando, ó. Quem tava ligando. É Dr. Miguel. Dr. Miguel é meu pai. Meu pai passa visita 3 vezes por dia. Dr. Miguel ligando. Dr. Miguel ligando, ó. Que ele falou que aqui não gosta de alface, tá falando que tem alergia. E é porque ele passa, ele liga assim, tá tudo bem? Bem. E aí, tudo bem? Bem. Então tá bem, bem. Bom, desliga. É pra pedir a benção da noite, né? Praticamente. E aí, então... né, doutora Ana Paula, eu acho que, como a gente falou, quais são os testes, quais as indicações, porque existem os riscos e os cuidados, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que nós que trabalhamos, sobretudo com crianças, eu atendo adulto também, mas a grandíssima maioria dos meus pacientes são crianças. Eu acho que você tem que fazer tudo às claras. Tanto quando eu faço o prick teste, eu não gosto que escondam, que virem o rostinho da criança. Eu gosto de conversar, eu gosto de explicar. Você pega uma caneta colorida, você pinta o braço, você vai mostrando o que está sendo feito. Por quê? Se você faz, por exemplo, nas costas da criança, antigamente se fazia muito nas costas. Imagina alguém que você nunca viu na sua frente, te vira de costas e começa a fazer alguma coisa nas suas costas. E você não está entendendo nada. Então, não gosto desse tipo de abordagem. Eu gosto de tudo às claras, sobretudo com as crianças. Porque você não vai ter esse contato com ela só ali. E isso pode gerar uma série de traumas. Essa criança, sendo alérgica mesmo, ela vai precisar passar não só por você, mas por outros profissionais. Então você acaba fazendo uma coisa que vai contra você mesmo. Então tem que ser às claras e as crianças são fantásticas. Elas colaboram de uma forma absurda. Não, doutora Ana Paula, você falou uma coisa que eu falo muito por exemplo, eu trabalho muito com a recusa alimentar, com a seletividade e com a introdução dos alimentos alérgicos, né? E aí a mãe às vezes esconde a comida, põe o que por cima o que ele come e por baixo o que ele não come. Criança não é boba, a hora que ela bateu o olhinho, ela não come. E eu digo sempre assim, nós precisamos que ele confie na gente, que ele saiba o que ele esteja comendo, que ele entenda aquele sabor. Então, eu não quero mais que você esconda. Ah, Eliane, mas é a única forma dele comer. Eu falei, mas eu não quero que ele coma assim. Eu quero que ele coma por prazer, por vontade. E nós vamos conseguir isso, mas na confiança, não no enganamento, né? Sim, a relação de confiança é essencial. Talvez mais com a criança do que com os próprios pais. Sim. E os testes, né, doutora Ana Paula, como você falou do prick teste, tem vários tipos de testes, né? Tem vários testes, mas esses testes, gente, eles não dão diagnóstico. Não é porque eu tenho um teste positivo que, então tá ótimo, fechei o meu diagnóstico, tenho um teste positivo. Não, porque esses testes, eles têm uma coisa que em medicina a gente chama de valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. Então, se você pegar um teste em alergia alimentar, ela tem um alto valor preditivo negativo. Vamos traduzir isso para o popular. Se ele vier negativo, a chance de ser negativo é maior que 95%. Então, um teste negativo te traz mais informação do que um teste positivo. Sim. Se você pega um teste positivo, ele tem um valor preditivo positivo, traduzindo. Se um teste é positivo, qual a chance desse teste realmente ser de uma criança que tem alergia alimentar? 50%. 50% é nada, né, gente? É nada para você bater o martelo e você dizer para os pais que o filho deles é alérgico, que tem que fazer uma dieta restritiva, que vai ter uma vida restritiva, que vai ter um convívio social restritivo. Então, 50% é muito pouco quando você tem que dar um diagnóstico de tamanha grandeza, com impacto fenomenal na vida dessas pessoas.
Fundamental isso que você falou, doutora Ana Paula, porque quando entra, né, que vem o papelzinho lá, né, positivo e tal, as mães já tiram tudo. Se dava antes e a cenoura e nunca reagiu, ela tira, porque no papel tá escrito. E aí faz aquela dieta absurda, aquela restrição. E aí a hora que eu venho reintroduzir, a criança não quer. E aí a mãe fala, ah, mas é por causa da alergia, ah, porque ele tá com distensão abdominal, ah, é porque ele tá com desconforto. Não, porque ele nunca mais viu uma cenoura na vida dele. Então ele nem conhece o que é aquilo. Vamos ter que fazer todo aquele trabalho. E o que eu sempre digo é quanto maior as crianças ficam, mais a gente precisa conversar, colocar ele no processo terapêutico, porque eles começam a ter os comportamentos de não vou comer, de argumento com você. Não Sim. quero, não vou comer. E aí eu digo para as mães, não retira, não faça dieta desnecessária, porque isso vai fazer muito mais mal do que bem. Fora o receio. Fora o receio dessa própria criança, que já está maiorzinha e já entendeu tudo, e daí ela já está taxada de alérgica. Ela mesma fala assim, não, não posso comer cenoura. Como é que eu não podia até ontem? Como é que agora é para eu comer? Eles não vão comer por receio. Ai, tem uma perguntinha ali, É, ó. da Ó, Gisele. Ela isso. perguntou, IgE é positivo em adulto também é esse percentual de 50%? Sem sombra de dúvidas, quer seja para crianças, quer seja para adultos. A alergia alimentar tem muito mais nas crianças. A alergia alimentar no adulto, normalmente, são aqueles alimentos como camarão, os próprios peixes, as nuts. Então, a IgE específica, ela só vai ter alguma importância para você dar seguimento na sua investigação, e eu já vou falar que segmento é esse, se tiver uma história clínica relevante. Tudo parte da história clínica. Quem quer trabalhar com alergia alimentar tem que gostar de conversar, tem que gostar de perguntar, tem que ter paciência, tem que ser assim, nos mínimos detalhes. Porque se Sim. não for nos mínimos detalhes, em 10 minutos você não vai nem começar a tirar a história necessária. Porque a história é Doutora, essencial para você fazer tudo. sim, doutora Ana Paula, é muito interessante, porque outro dia eu fui dar uma supervisão para uma fono de um outro estado, e aí eu falei para ela, olha, a gente vai começar pela anamnese, você tem que esmiuçar. A minha anamnese demora de 1h30, 2 horas. Ela olhou para mim e falou, tudo isso? Eu falei, é. Aí ela falou, e qual o protocolo que você usa? Eu falei, eu não tenho, eu deixo a mãe falando. Aí eu mostrei minha pasta para ela, tinha 4 páginas. Ela falou assim, nossa, mas você vai escrevendo. Eu falei, então, porque é tão valioso tudo que a mãe tá falando que eu não vou interrompendo. Eu não tenho aquela anamnese quebradinha. É, claro, tenho, quando nasceu de quantas Sim. semanas, teve que tirar blá, blá, mas chega uma hora que eu deixo a mãe falar. Ela vai falar, e eu vou anotando. Porque se a gente interrompe, a mãe já fica assim, né? Ai, ela esquece de falar. E essa anamnese, doutora Ana Paula, que você está falando da história clínica, é valiosíssima. Tem uma pergunta aqui também da chefe No Pri. máximo a gente direciona essa conversa, porque Sim, às vezes sim, sai do prumo sim. e aquele prumo não vai te levar a É, respostas necessárias. Então você dá uma direcionada, né? E mas para é que você importante porque às consiga vezes chegar lá. ela fala, ah, porque o meu marido falou que quando ele era pequeno, ele era alérgico. Porque eu também tive. Aí ela começa a soltar e você já vai somando tudo, né? Sim, exato, Então, o exato. chefe Pri perguntou assim: mesmo se o resultado for super alto, eu acho que é da questão do resultado positivo. Então vou dar um exemplo de um paciente meu. Eu tive um Tá. paciente há muitos anos e acho que foi a primeira vez que eu me deparei com uma situação como essa. E ele era um paciente eu discuti esse caso com a doutora Cris, né? Nossa querida doutora Cris, que Aham. nos faz falta todos os dias. É. E essa criança era uma criança que tinha uma IgE para ovo, eu me lembro do valor, de 76. Essa criança comia ovo todos os dias e ela não tinha sintoma absolutamente algum. Há tantos anos atrás, talvez isso não estava tão fundamentado e tão sedimentado na nossa prática de alergia alimentar. E eu
pedi exame no outro laboratório. Eu fiquei desconsolada com essa situação e discuti com a doutora Cristina. E daí ela me falou, mas se ele come ovo e não tem sintoma, e daí o IgE dele? Não faz diferença nenhuma. Então não é o valor do IgE específico que vai me determinar se o paciente é alérgico ou não. Ah, mas o valor de IgE específico tem um momento que ele é importante, sim. Quando que o valor dos IgEs específicos são importantes? Eles são importantes naquele paciente que tem um diagnóstico de alergia alimentar, de aquele paciente que, apesar de fazer a dieta corretamente, está naquele fenótipo, naquele perfil de paciente que, com o decorrer dos anos, ao invés dele melhorar, como a grande maioria melhora, ele só piora. E cada vez ele tem reações mais graves. Esses que são aqueles pacientes que acabam sendo submetidos lá para frente, talvez aos protocolos Baked, aos tratamentos de dessensibilização, que nossa amiga Ariana é precursora, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Então, é importante, sim, numa situação de acompanhamento. Numa situação de diagnóstico, se você não tem sintomas, nem sempre. Outra coisa que atrapalha, mas daí nos testes séricos, do lado do resultado do teste, e isso deixa todo leigo enlouquecido, eles categorizam, né? De 0 a X, alergia leve, X a Y, moderada. E isso é moderada, grave. E isso nós alergistas sequer olhamos, isso não tem importância nenhuma, porque eu posso ter uma criança que comeu ovo e teve uma reação anafilática e que tem um IgE específico para ovo de 2. E isso vai ser muito mais relevante do que aquele meu paciente lá do passado que tinha uma IgE para ovo de 76 e não tinha sintoma nenhum. Sim, isso mesmo. É interessante isso, é muito interessante. É muito peculiar em alergia alimentar, muito peculiar essa área. Sabe, doutora Ana Paula, que você está falando uma coisa que quando eu comecei a estudar alergia, né, 9 anos atrás, quando eu fui introduzida por esse paciente, quem me ensinou tudo foi a doutora Ariana. Isso, no início, quando a gente não conhece, a gente fica mesmo super estarrecida. Veio uma criança do Amapá e normalmente eu peço para passar primeiro com a médica e depois comigo. Até para fazer a avaliação da parte de motricidade oral. Os médicos aqui pedem para uma avaliação de hipersensibilidade e tal. E a mãe trouxe um pão, uma coisa de mandioca. E no exame dela tinha reação. E eu fiquei desesperada. Aí eu fiquei mandando mensagem para a doutora Ariana. Aí ela ligou. Aí eu falei, doutora Ariana, pelo amor de Deus, a mãe trouxe um negócio de mandioca, mas ela é reagente. Pode dar, Eliane, fica tranquila. Eu falei, doutora Ariana, não tem caneta de adrenalina, não tem ambulância aqui na porta. Pode dar, Eliane, fica tranquila. Que é isso que você acabou de falar, né? Era uma criança que sempre comeu esse pão, sempre teve essa coisa da mandioca, nunca reagiu. Então, aí que eu comecei a estudar cada vez mais para entender. E eu digo muito isso para as minhas colegas fonoaudiólogas. Trabalhar com alergia é muito complexo, a gente tem que ter um raciocínio clínico, né? Não é por simplesmente só dados. A gente tem que ter todo um raciocínio. E isso eu aprendi com vocês, médicos. E esse raciocínio clínico, ele vem de uma base de conhecimento científico. Sim. E de uma atualização constante. Porque muita coisa que eu já falei, hoje em dia eu não posso falar mais, porque já se provou que não tem nada a ver. Eu tenho que fazer um meia-culpa. Eu tenho que fazer um meia-culpa. Né? Porque as coisas mudam. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, da Danúbia Milani. IgE Oi, Danúbia. É meu paciente. Vamos nos ver segunda, Danúbia, eu te espero. Ela aproveitou então já para fazer a pergunta. IgE mediada para PLV, qual a chance de desenvolver outras alergias à proteína? Certo. Existe uma chance, sim. Como em qualquer alérgico. Quem é alérgico pode desenvolver outras alergias. Então, vamos extrapolar para quem tem rinite. Quem tem rinite tem mais chance de desenvolver uma asma. Quem tem alergia alimentar ou dermatite atópica em tenra infância tem mais chance de desenvolver alergias respiratórias no futuro. Isso chama-se marcha atópica, já está muito bem documentado. Contudo, não é porque existe essa chance que nós vamos deixar de introduzir alimentos na janela imunológica, na janela de oportunidades, que tipo, a hora é agora. Vamos dar os alimentos
para essa criança. Então, uma das coisas que eu faço meia-culpa, eu me lembro de uma aula que eu dei num congresso, normalmente não dou aula em congresso, eu não sou professora, mas às vezes calha e a gente se mete numas encrencas dessas, né? A minha aula se chamava da sensibilização à prevenção. E essa aula eu devo ter dado, sei lá, uns 13, 14 anos atrás. E nessa aula eu orientava em pacientes sabidamente alérgicos a leite postergar a introdução de XYZ alimentos. Não vou nem entrar em detalhes, mas eu me lembro muito bem até a época que a gente entrava. E eu cansei de orientar isso. Só que nós vimos que isso não era correto. Era uma prática sem nenhuma fundamentação mais precisa. Se aprofundou os estudos e viu-se que era uma prática inadequada. Isso poderia estar, inclusive, facilitando novas sensibilizações, ao invés de prevenir novas sensibilizações. Sim. Tem um elogio enorme aqui da Graça para você, que fala... A Graça é linda, maravilhosa. A Graça de Joinville. Apenas sensibilização e não alergia. Precisa correlacionar com a história clínica, sinais, sintomas do indivíduo. Doutora Ana Paula Lergo, super atualizada. Eu também acho, concordo. Por isso Graça que ela tá também. Estávamos agora há pouco no chat da jornada da USP. A Graça e eu lá digitando, fazendo 500 perguntas, atormentando os professores. E tem várias outras minhas amigas aí, tem inclusive o Petit Comitê, que está em peso. E tem uma pergunta aqui da chefe Pri, que é assim: doutora Ana, onde a senhora atende? Já vou colocar na linha de listinha de médicas maravilhosas para indicar para as amigas. Pode mesmo. Puxa vida. Pena que eu não trouxe o cartãozinho para aproximar aqui, né? Ai, faltou o cartãozinho. Mas eu atendi Londrina, no Pará. Maravilhosa mesmo. E, além dela ser essa, como a doutora Graça falou, que ela é super atualizada, ela é bonita por fora e bonita muito, muito mais ainda no coração. Eu aprendo. Passei até uma makezinha para você hoje. Tá lindíssima. Ô, doutora Ana Paula, a gente já falou então como os testes são feitos, os riscos, né, os cuidados. Você falou um pouquinho, né? Acho que não falamos de risco. Risco não, nós falamos de contraindicação. Eu com isso aqui, italiano tem que mexer a mão, né? Então deixa eu prender minha mão aqui embaixo. Então vamos falar dos eventuais riscos. Eventuais riscos. Em relação a riscos de reações graves ou reações anafiláticas com o prick teste, não acontecem, certo? E são bastante seguros, certo? O prick teste, talvez para camarão, o prick to prick, porque isso eu não expliquei para vocês, eu falei só dos extratos. O prick to prick é com alimento in natura. Tem alguns alimentos, sobretudo as frutas e os vegetais, que os extratos eles são muito lábeis. Então nós utilizamos o prick to prick, que é você fazer um prickzinho, né, uma furadinha no alimento e você fazer o teste epicutâneo no braço. Do que eu conheço de literatura é que o único prick to prick que poderia talvez ter algum risco seria o do camarão em pacientes com reações muito graves. Contudo, as clínicas de alergia são clínicas preparadas para atendimentos emergenciais. Hoje mesmo na jornada, a doutora Ilane Gagetti deu uma aula brilhante e ela falou sobre regulamentações e a clínica de alergia tem que ser pelo menos nível 2 para atendimento de emergências e quem trabalha com alergia alimentar tem que ter uma clínica nível 3. Uma clínica nível 3 quer dizer que você tem não só uma clínica preparada com equipamentos e espaço para atendimento emergencial, mas também uma equipe preparada para esse tipo de atendimento, de preferência um atendimento de ambulância emergencial e prioritário para a sua clínica. Existe todo um protocolo, isso é muito bem regulamentado. É verdade. Você sabe, doutora Ana Paula, que uma vez, há uns 2 anos atrás, eu assisti uma aula de um médico do Einstein, doutor Maurício, aqui na Unicamp. E ele teve uma aula inteira sobre anafilaxia. E eu fiquei muito impressionada, né? E aí eu falo muito para as fonos
que eu conheço, que estão trabalhando com alergia alimentar, porque fonoaudiólogo sempre trabalhou com dificuldade alimentar. Eu sou formada há 25 anos, minha introdução foi com pacientes neurológicos, com gastrotomia, então a gente tem que fazer a via oral, alimentação por via oral, então a gente sempre trabalhou com isso. Mas eu digo para elas que trabalhar com alergia, o assunto é tão sério que você tem que se informar muito, demais. E quando eu assisti essa aula, eu fiquei muito preocupada. Os alimentos que eu oferto para os meus pacientes são os pais que trazem. Eu não oferto nada para os meus pacientes sem antes conversar com os médicos, saber qual é o tipo de alergia que tem, qual a reação que tem, o que que pode afetar ou não. Quando eu preciso de um exercício mais de força, de músculos da face para melhorar a mastigação, para uma reintrodução de um alimento que exista mais exercícios musculares, eu sempre converso com a médica, depois eu falo com a nutricionista, porque é trabalhar com dificuldade alimentar, mas a gente está falando de uma criança que tem uma reação. E isso que você falou é muito sério mesmo. Por isso que eu fiquei tão apavorada com a criança que veio lá do Amapá, porque eu falei, meu Deus do céu. O trabalho de vocês é muito lindo, mas é isso que cada vez que eu assisto uma aula sua, eu fico encantada. É que vocês fazem realmente aquela mágica no paciente, aquela mágica que nós não sabemos nem de onde sai, mas vocês conseguem resultados fabulosos com técnica, com estudo, e você é uma pessoa extremamente estudiosa, uma pessoa comprometida e, além de ser uma mulher fantástica, vai? Mil e uma utilidades. Por isso que eu estou aqui. Por isso que eu estou aqui. Tem uma pergunta ali da Alessandra Asbeck, né? Isso. É uma das minhas BFFs. Ai, que belezinha. E é uma fisioterapeuta também muito estudiosa, muito competente. Ela colocou assim, é possível um falso negativo no teste? Sim, é possível um falso negativo do teste. É raro um falso negativo, porque o valor preditivo negativo dos testes, quer seja do PRIC, que é o do bracinho, quer seja da dosagem da EGE específica, ela é maior que 90%, por volta de 95%. Então, pode, claro, ter um teste negativo. Mas aí nós temos como solucionar. Porque se você tem uma história clínica que ela é muito positiva para o diagnóstico de uma alergia alimentar, e você tem um teste que vem negativo, você simplesmente vai para o passo subsequente. E esse passo subsequente chama-se TPO, teste de provocação oral. Isso. E nós temos 7 minutos. 7 minutos para falar de TPO? Nossa! Nossa, já. E aí eu falei, meu Deus, temos que falar do TPO, espirometria, algumas coisas que a gente citou. Então, isso nós vamos deixar. Espirometria, PET, essas coisas nós vamos deixar, né? Então, vamos enfatizar no TPO, que eu acho que o TPO é de fundamental importância para o diagnóstico e para o acompanhamento da criança com alergia alimentar. Então, pegando o gancho da pergunta da Alessandra, tem uma história fortemente sugestiva de que aquele paciente tem uma alergia a ovo, por exemplo, e então vem um teste negativo. E eu tenho que ter uma certeza absoluta. Então eu submeto essa criança ao teste de provocação oral naquele ambiente, ou hospitalar, ou mesmo uma clínica nível 3, que é o que eu acabei de comentar com vocês, pela regulamentação. E o que é esse TPO? Esse teste de provocação oral. É você oferecer para o paciente quantidades fracionadas, cada um tem uma determinada quantidade, existem protocolos diferentes, sob supervisão médica. E aí, o que você vai ver? Você vai ver se o paciente vai ter sintomas relacionados àquela exposição. E daí existe toda uma categorização. Desde categorização do risco do teste de provocação oral, desde a categorização e análise dos sintomas que o paciente apresentou. Porque podem ser sintomas desde subjetivos e até porque se o paciente me fala, está coçando a minha boca, como é que eu avalio? E sintomas objetivos. Então você tem que fazer essa avaliação. Pode acontecer uma reação anafilática? Lógico que pode acontecer. Muitos pais me perguntam, mas tem risco? Sim, claro que tem risco. Porque se não tivesse risco, faria em casa. Vai fazer o piquenique da tia Ana Paula, porque aqui, se tiver qualquer tipo de reação, nós estamos preparados para intervir imediatamente. Porque uma coisa é o risco da ingestão acidental daquele alimento em casa. Para acudir,
é bem mais complicado. Outra coisa é o risco controlado de uma exposição dentro de uma clínica nível 3 com uma equipe preparada para atendimento emergencial. E com isso, eu fecho meu diagnóstico. Teste de provocação oral também, só para complementar, ele é feito também para avaliação de tolerância. A palavra tolerância, para quem trabalha com alergia alimentar, leia-se cura. Porque a grande maioria dos pacientes entra em tolerância, chega à cura, felizmente. E não é que você fez o diagnóstico, você falou, olha, seu filho tem alergia ao ovo, tchau, um beijo, um abraço. Não. Além das orientações, plano de ação emergencial, o que fazer? Por escrito. Prescrição de adrenalina autoinjetável. Eu tenho aqui, vou mostrar rapidinho, tá? Legal. Não vamos entrar nesse mérito. Isso aqui é uma adrenalina autoinjetável. Mas vamos voltar lá ao TPO, senão a gente não encerra esse tipo de explicação. Mas essa criança ela continua sendo acompanhada. Daí vai entrar o quê? Daí entra fono. Daí entra nutricionista, daí entra nutrólogo, muitas vezes entra fisioterapeuta. Daí a multidisciplinaridade agora é essencial para esse acompanhamento. Muitas vezes essas crianças, se for alergia ao leite em idade precoce, elas precisam de fórmulas especiais. Sim. Na nossa cidade nós temos uma dispensação pelo município, o que facilita bastante a vida de muitas famílias que talvez não pudessem arcar com essa despesa. E de tempos em tempos você tem que reavaliar essa criança para saber se ela entrou em tolerância. E dentro dessa reavaliação, você vai fazer exames, daí na maioria das vezes são as IgEs séricas, não é mais o PRIC, porque o PRIC te mostra positivo e negativo, e a IgE sérica vai te dar um resultado quantitativo, e você quer ver se elas estão caindo. Porque você não precisa esperar negativar para você dizer que a criança curou. Tem muita, a grande parte das crianças, ela apresenta uma tolerância, apresenta uma cura antes mesmo de negativar. E como é que você vai fazer isso? Através do teste de provocação oral. Sim, então é importante para o diagnóstico e para o acompanhamento. Quantos minutos nós temos? 3. 3. Então vou me despedir. Eliane. Doutora Ana Paula, eu vou dizer para você que essa live foi maravilhosa. Você deu uma aula. Eu tô assim realizada, porque eu vi que tem mães aqui que tenho certeza que compreenderam tudo que você queria falar sobre testes. Então, assim, a minha palavra para você é gratidão, muito amor, muita luz, que você continue assim a iluminar as nossas vidas. A Guerreiro colocou uma mensagem linda, que você realmente é maravilhosa, e eu endosso tudo que ela escreveu aí sobre você. Da sua competência, da sua disponibilidade, da sua alma. Então, eu vou chorar. Para mim foi um prazer imenso ter você aqui com a gente no meu projeto da Academia de Fono, porque a nossa live eu vou gravar e vai lá pro projeto da Academia de Fono. Ai, que chique, eu vou ficar gravada. Vai. Gratidão, gratidão, muita gratidão. E gratidão não só pelo convite e pela oportunidade de vir aqui, porque dividir um trabalho que eu amo, é um prazer falar disso, é fantástico, mas gratidão também pelo trabalho maravilhoso que você faz junto das nossas crianças. Então, eu fico emocionada, com o trabalho que você faz. Você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa realmente iluminada. Muito obrigada a você, muito obrigada a todos vocês que nessa sexta-feira à noite ficaram aqui com essas duas falantes, né, e participaram da nossa live. Eu estou muito feliz, muito feliz. Obrigada a todos vocês. Eu vou deixar a live salva e quem sabe faremos outras, né, doutora Ana Paula? Tenho certeza. Agora já foi. Beijo, doutora Ana Paula. Beijo para todos. Obrigada por sua disponibilidade, por essa sexta-feira. Obrigada por tudo que você nos ensinou, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite Beijo para todos. Boa noite. Obrigada.